Olá, seja bem-vindo ao nosso encontro de hoje, nossa quinta aula. Nós vamos continuar aí conversando sobre Web3. Eu sou o professor Emiliano, da Web3 Academy, e muito feliz por ter você aqui com a gente. E gostando desse vídeo, não deixe de se inscrever no canal, dar aí um compartilhar, dar um joinha pra gente. E nós vamos seguir o nosso conteúdo. Por enquanto, sem vinheta, mas a gente chega lá. Vamos lá, começando. Então, na aula de hoje, nós vamos conversar sobre a, a nova internet, tá? A gente vai identificar alguns conceitos relacionados a essa nova internet. A gente já vem conversando aí desde a primeira aula em relação a sistemas computacionais. A gente entendeu que a Web3 ela baseia-se fortemente numa plataforma peer-to-peer. Nós temos os nossos peers rodando, temos as transações, temos os mineradores, temos as nossas carteiras, vimos as carteiras de software, carteiras que são em hardware, né, um hardware específico para essa finalidade. E a gente vem conversando sobre Web3, Web3, Web3 e qual é o mote? Qual é a importância de entender o que é o Web3 e de repente trabalhar para que essa mudança aconteça? Eu tenho conversado com algumas pessoas, até que têm me procurado em relação a esse tipo de questão, querendo tirar dúvidas, né? Me perguntam o que é o Web3, qual é a relação dela com criptomoedas, enfim, aquela questão que a gente já vinha conversando nas aulas anteriores em relação à possibilidade de utilização, que vantagens eu teria na utilização dessas criptomoedas. Então, não necessariamente das criptomoedas, mas da Web3 propriamente dita. Então, essa aula é para você que tem essas perguntas para fazer. Eu tenho certeza que depois da aula você vai ter, digamos assim, opiniões bastante diferentes em relação a isso. Vamos lá. A Web3, ela é o modelo da nova internet, tá? Nós viemos observando as gerações de internet. Começaram lá na década de 90, eu me lembro que eu ainda estava no Rio de Janeiro, morava lá e eu tinha uma empresa. E a nossa empresa, a Aztec, foi a primeira empresa brasileira a dar curso de internet no Rio de Janeiro. Na época em que as BBS, os Bulletin Board Services, tomavam conta aí, né, era o que dominava o Brasil, a internet chegou lá pelos idos de 1994 e a gente ofereceu o primeiro curso de internet. Lá a gente falou sobre como conectar a internet usando o Mosaic, que era um browser próprio para isso, o Trumpet, o InSock, que era uma camada de conexão de conexão de escada, né? Então havia toda uma. Hoje não, né? A gente conecta com banda larga, né? Com alta velocidade, sem fios dentro de casa, mas nem sempre foi assim, né? Internet, na maioria das vezes, era, pelo menos na década de 90, até início aí do ano 2000, a conexão com a internet ela era feita por meio de conexão de escada. Então a gente usava lá o Trumpet, o InSock, o Netscape Mosaic Navigator para poder navegar nas páginas estáticas. Então as páginas naquela época, final da década de 90 ali, eram páginas geradas por CGI. CGI é o acrônimo de Common Gateway Interface, que na verdade é um script que gera página a partir de um determinado conteúdo. Então as páginas HTML elas eram geradas por CGI e devolvidas, entregues ao cliente que acessava aquelas máquinas lá. Então os sistemas eram descentralizados, mas ainda não havia uma interação bidirecional. O cliente fazia uma requisição e obtinha como resposta uma página HTML estática. Lá pelos anos 2000, isso daí evoluiu para um modelo chamado um gerenciador de conteúdo, né? Então surgiram os blogs, os vlogs e assim por diante. As pessoas podiam publicar conteúdo na internet para que outras pessoas pudessem ver, ler, assistir,
muito antes do YouTube, muito antes das redes sociais. Era uma época, digamos assim, bastante diferente em relação à internet. Esse modelo consolidou a internet 2.0. Então a internet 1.0 é a internet estática. Páginas estáticas, todo mundo em casa acessava o conteúdo daquelas páginas estáticas. Então era o modelo da internet 1.0. A internet 2.0 veio com os gerenciadores de conteúdo e as páginas geradas dinamicamente por linguagens específicas para isso. Por exemplo, o ASP, PHP, o Java, né, no caso Java Server Pages. Então essas tecnologias todas, elas proporcionaram, pavimentaram o caminho da Web 2.0 até nós chegarmos nos dias de hoje com redes sociais, como o Orkut, que foi uma das primeiras, depois veio o Facebook, agora Instagram e assim por diante. Tá? Nós estamos na Web 2.0. E aí a Web 3 é uma visão de futuro. E é sobre isso que a gente vai conversar agora aqui. Perfeito? Então vamos lá. O Web 3 é um modelo da nova internet e ele é baseado no quê? No modelo computacional distribuído. Então ele é totalmente baseado em blockchain e baseado no modelo peer-to-peer. Ele utiliza blockchain para registrar dados, ele tem mineradores para a criação de blocos a serem colocados nessa blockchain e usa a sua wallet, né, MetaMask, ou outra que você queira utilizar, como seu passaporte de acesso à internet. Então vejamos, você aí no seu computador pode verificar se existe lá um plugin no seu computador, que é o plugin daquela raposinha que eu mostrei na aula passada, que é a nossa carteira MetaMask. Para quem não lembra, essa é essa raposinha que está aí, ó. Opa, aqui, isso, essa raposinha que está aí, ó. Então ela é a carteirinha MetaMask. Então quando você, acessando metamask.io, você acessa a página da MetaMask, você instala um plugin no seu navegador, no canto superior direito, e aquele plugin que aparece ali é a sua wallet, é a sua carteira, é o seu passaporte de acesso à Web3, certo? Vamos lá. Então, digamos, o que eu estava comentando anteriormente, está aqui, a Web 1.0, com essas plataformas todas aí, o Yahoo, o MSN, a própria Google, já naquela época, a América Online, que é o AOL, e assim por diante, eram os provedores de conteúdo, eram servidores que disponibilizavam conteúdo apenas leitura, né? Então o usuário conectava aquilo apenas para consumir esse conteúdo. Na Web 2, eu tenho a permissão de escrita, então o usuário não só consome, mas ele também consegue publicar. E aí deu origem a uma infinidade de serviços, como a gente tem o LinkedIn, o Facebook, o Snapchat, o Skype, o Duolingo, WhatsApp e por aí vai. Vários, até suítes de escritório como a Microsoft foram todos para a nuvem e viraram, digamos assim, tornaram-se essa Web 2.0. E agora, na Web 3.0, aí nós temos uma diferençazinha, que é possível eu ler, publicar e verificar a veracidade. Tá? Digamos assim, a confiabilidade entre as pontas que publicam. A confiabilidade, digo, é concebida pela carteira MetaMask que você instala no seu computador. Perfeito? Então nós estamos caminhando e é parte da nossa cultura, né, aqui dentro da Web3 Academy, levar para vocês o conhecimento do o que é Web3, para que a gente comece a fazer essa transição para esse novo modelo. E dentro da Web3, o que é que a gente vai encontrar? Eu tenho dentro da Web3 criptomoedas, eu tenho tokens não fungíveis, que são tokens que representam determinado produto específico, por exemplo, obra de arte, e eu posso comprar aquilo por um determinado valor.
eu posso ter acesso a plataformas de música descentralizada, posso ter acesso a plataformas de finanças descentralizadas, ou seja, é possível comprar tokens diretamente de terceiros sem passar por nenhuma instituição bancária, e as DAOs, né, organizações autônomas descentralizadas, que promovem votações ou o que nós chamamos de governança comunitária. Perfeito? Então, dentro disso, a gente já vem estudando de algum tempo para cá, né, nas nossas aulas anteriores. Se você não viu ainda, dá uma olhadinha aqui embaixo, vê os nossos vídeos anteriores, é interessante dar uma conferida. Então nós temos lá os elementos do ecossistema. De infraestrutura nós temos as nossas redes peer-to-peer, sobre a qual roda os nossos nós da blockchain, tá? E sobre eles atuam os mineradores e validadores. No caso da Ethereum eu tenho validadores, no caso do Bitcoin eu tenho mineradores. Eles fazem mais ou menos o mesmo papel, só que os mineradores do Bitcoin eles utilizam aquele consenso de Proof of Work, que eu já falei inclusive anteriormente, e no caso da Ethereum nós temos Proof of Stake. Então eles são chamados por um nome diferente, são chamados de validadores de bloco. Nós temos contratos inteligentes, que na verdade a gente aqui no nosso curso vai aprender a desenvolver esses contratos inteligentes, que nada mais são do que programas escritos numa linguagem própria, publicados no endereço da nossa blockchain e através da qual o usuário pode interagir com a plataforma. A Web3 Academy, que vocês conhecem, ela tem toda a plataforma gerada como um smart contract, um contrato inteligente. Então vocês, quando acessam a Web3 Academy, selecionando nossos cursos ou selecionando ali os blogs para leitura, na verdade vocês estão acessando aplicações descentralizadas e contratos inteligentes, claro, interagindo com essas aplicações descentralizadas, tá bom? E dentro desse pacote estão ali as criptomoedas, os tokens, que podem ser ou não ter um comportamento semelhante, digamos, à criptomoeda. A gente fala criptomoeda, um parêntese aqui, só para complementar a aula anterior, a gente fala de criptomoeda, mas normalmente criptomoeda ela é nativa de uma rede específica, tá? No caso, o Ether da Ethereum e o Bitcoin da própria rede Bitcoin, do próprio protocolo Bitcoin, tá? Agora, tokens são ativos que podem ser criados a partir de smart contracts. Então eu crio um smart contract e esse smart contract usa um padrão, um template, e a partir desse template ele pode criar um token. E esse token pode dar origem lá a um meme coin, como é o caso do Dogecoin, e outros tokens que rodam o SDC, o SDT, que rodam aí na plataforma peer-to-peer. Tá? Então, eles podem ter algum valor, podem, a depender da política de emprego do token, eles podem ter um valor e podem ser, inclusive, negociáveis. Tá? Mas eles não surgem originalmente como sendo uma criptomoeda. Perfeito? Wallets nós já falamos, e oráculos eu não falei ainda, mas vamos ver mais adiante o que são na prática. Mas enfim, oráculos de um modo geral são provedores de serviços descentralizados que disponibilizam um contato, digamos assim, desse ambiente Web3 com o mundo real. Exemplo, vamos supor que eu queira desenvolver uma solução que precise medir a temperatura de um determinado local ou o índice pluviométrico de uma determinada cidade. Então existem oráculos específicos. Existem oráculos, por exemplo, para jogo de futebol. Eu quero criar uma DApp, uma aplicação descentralizada para, digamos assim, permitir aposta de jogos. Então eu tenho oráculos da Chainlink, por exemplo, que fazem, digamos assim, fornecem, usando o JSON, né, que é aquela linguagenzinha de tráfego de informação, né, uma anotação de JavaScript para envio e recebimento de dados,
Tá? Eu posso usar esse oráculo da Chainlink para prover informação para a minha aplicação descentralizada. E, enfim, fazer com que a minha aplicação descentralizada consiga interagir com o mundo real. Tá? Então essa é a ideia por trás dos oráculos. A Chainlink é uma grande provedora de oráculos no mundo, certo? Então, o Web3 é tudo isso e muito mais, mas a mais importante, a cereja do bolo ainda está por vir, vamos falar sobre isso. Vamos fazer aqui um paralelo. Eu acho que quando a gente compara a Web 2 com a Web 3, uma imagem vale mais do que 1000 palavras. Hoje, imagine você que está aí utilizando a sua carteira do seu banco, você quer transferir um valor para uma pessoa, né, um amigo, ou está adquirindo um produto, e esse produto você vai pagar com o dinheiro do seu banco. Então, o que acontece? Ou você, vamos supor que você vai pagar por Pix. Então, você vai na sua instituição bancária, com a chave Pix da pessoa, para quem você vai mandar o dinheiro, e você vai fazer uma transferência de valor. Por mais simples que seja para você essa operação, mas na prática essa operação envolve o usuário, envolve o usuário, o banco. Então, todas as transações que você fizer, o banco terá conhecimento deles. Envolverá o Banco Central, ou seja, todo envio de PIX de um determinado valor, o Banco Central toma conhecimento. E o Banco B, que é o banco destinatário, também estará envolvido nesse processo para que o usuário possa receber finalmente o seu dinheiro. É bem diferente de quando você pega a sua carteira física e tira o dinheiro da carteira e entrega para alguém. Esse modelo de tirar a carteira, pegar a carteira, tirar o dinheiro físico e entregar para alguém em mãos, é o modelo da Web 3. O modelo da Web 2 não é assim. O modelo da Web 2, você vai pegar a sua aplicação, você vai acessar o seu banco vai transferir para o banco do destinatário e vai informar para ele que foi feito um crédito. Tudo isso com a supervisão do Banco Central. Entenderam? Quantas pessoas estão envolvidas aí? Na Web3, isso não ocorre dessa forma. O controle é totalmente dos usuários. Ou seja, eu tenho a minha carteira MetaMask, você está aí, tem a sua carteira MetaMask, eu sei o seu endereço, eu coloco na minha carteira, transferir tantos tokens para o endereço tal, clico autorizando, o dinheiro cai direto na sua conta. Então o usuário vem aqui na MetaMask, confirma o envio do valor, esse valor cai na carteira MetaMask do usuário B diretamente, não há intermediários, não tem um banco central no meio do caminho vendo o que você faz. Claro, tudo que você faz na blockchain origina uma transação, essa transação ela é publicada e é verificável lá nos endereços de blockchain, certo? Enfim, ferramentas como essa, o Etherscan, permite que você verifique qualquer endereço específico, quaisquer transações que tenham ocorrido nela. Eu posso colocar, por exemplo, vou digitar aqui, vou abrir aqui a minha carteira MetaMask. Vamos lá. Vou conectar nela aqui, vocês não vão ver minha carteira, embora já esteja conectado nela. Então eu vou clicar aqui e vou pegar o endereço da minha carteira e vou colocar aqui no Blockchain Address e ele vai mostrar aqui, ó, o meu endereço, tá? Transferência de token, outras transações, tudo que eu quiser saber a respeito daquela carteira, aparece aqui, ó, um valor foi recebido em stablecoin, tudo transparente. Então não existe a necessidade de haver um intermediário, um banco no meio do caminho. Tanto o usuário B, se ele souber a minha carteira,
como eu próprio posso verificar quais são as transações que eu tenho que colocam o dinheiro na minha conta da minha carteira MetaMask. Gente, isso é um poder que você não tem ideia. Eu vou falar mais uma coisa aqui para vocês, só para que vocês entendam. Vou voltar aqui um slide. Ó. No modelo atual, você manda dinheiro para alguém, mas o seu banco sabe disso, o Banco Central sabe disso, e o banco dele também sabe disso. No modelo da Web3, eu transfiro dinheiro para alguém, só eu e esse alguém sabemos disso. A menos que alguém queira pegar lá o meu endereço da minha carteira e colocar numa ferramenta dessa que é aberta. E aí todos ficam sabendo que transação foi enviada, o que foi enviado, o que foi recebido de um para outro. Não há problema, certo? Até porque há um anonimato aí. Então ninguém sabe de quem é aquela carteira. Entendeu? Ninguém sabe. Sabe que há uma transferência de valor de uma carteira para outra, mas ninguém sabe de quem é aquela carteira efetivamente. Perfeito? Outra questão, essa é importante. Olha, quando você vai entrar em qualquer site, você tem a validação do Google. Então, às vezes, você entra lá com seu login social. Então, o Google, nosso grande irmão, ele vai validar, ele vai dizer quem é você. Ele vai dizer quem é você. E vai, claro, registrar o seu acesso no banquinho de dados dele. Para quê? Para te mandar anúncios e marketing. Ó, eu entrei no site da Ford do Brasil. A Google, através do Analytics dele, vai lá e anota, o endereço tal, fulano de tal, que tem aquele e-mail, né? Que você entra com o teu login do Google, é o teu e-mail, né? Então você vai entrar com o teu login do Google, com o teu e-mail, e o Google vai saber que você visitou o site ABC, visitou o banco tal, 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 e daqui a pouco você começa a receber na sua caixa de e-mail propagandas, anúncios, marketing. Você não se percebe disso. Você não nota isso, mas se você parar para pensar, o Google sabe tudo a seu respeito. Quais são as suas preferências, o site que você acessa, o conteúdo que você consome, ele sabe tudo, porque você entrega tudo de mão beijada para ele. É assim que funciona. Até o Web 2.0. Porque na ideia da Web 3, a coisa é muito simples. Eu vou abrir uma página, ele vai perguntar, tem um botãozinho lá, conectar a carteira. Se você conectou a carteira e ele pergunta, pode conectar, e você diz ok, acabou. Tem acesso. Tem acesso. A empresa sabe que aquela carteira acessou e confia na identidade dela. A sua identidade é soberana. Ele não sabe quem é a pessoa física que está ali, também isso não interessa. No domínio da Web3, o que interessa é a carteira. Se você vai consumir um item, comprar um item, transferir um valor para alguém, o que interessa é qual é o endereço seu, qual é o endereço do destinatário, qual o item que você quer comprar e está disposto a pagar por ele. Me dê o seu endereço, eu vou mandar o item para a sua carteira. E pronto. Ninguém precisa saber o que você faz. Ninguém não é da conta de ninguém. Isso, esse cenário que você está vendo aqui, ó, ele não existe na Web3. Não existe. Não existe o grande irmão. A conexão é diretamente entre as pontas. Entre a aplicação descentralizada que você está rodando, conectando diretamente com a sua carteira e pronto. A partir daí, a sua carteira está conectada à blockchain. Na verdade, está conectada por meio da DApp, da aplicação descentralizada, que é esse conteúdo aí, essa página que você está acessando, você está indo conectando ao contrato inteligente que gerencia aquele conteúdo lá. Simples. Simples, seguro e com garantia de autenticidade e garantia também de anonimato para você. Certo? Então, essa é
A próxima jogada, digamos assim, é o futuro da nossa web. E graças a isso, ó, sem propaganda, sem besteira, livre. Essa é a proposta da Web3. Essa é a ideia talvez mais revolucionária de todas quando a gente fala em Web3. Olha, eu sou suspeito para falar que sou apaixonado por tecnologia. E para mim o Web3 é uma coisa libertadora e revolucionária. Eu estava conversando com algumas pessoas a respeito disso e falei para elas, gente, ninguém precisa saber nada da sua vida. Se você soubesse o valor da sua privacidade, você cuidaria um pouco mais do que você expõe nas suas redes sociais. Nós temos uma série de vazamento de dados aí, até vazamento de empresas como a Sony, PlayStation e algumas outras. Então nós temos vazamento de dados. Então toda hora você tem alguém querendo te aplicar um golpe. Ele sabe teu e-mail, sabe teu telefone, sabe teu endereço. E teus dados estão aonde? Na Web3 isso não existe. Você criou sua carteira MetaMask, sua carteira é sua, acesse o que você quiser, receba o conteúdo que você comprar e você, digamos assim, não corre risco de ter vazamento das suas informações. Tá bom? E beleza, se vazar o seu endereço de MetaMask, está preocupado com o dinheiro que alguém vai tentar tirar? Não vai conseguir. Agora, se for para receber dinheiro, é bom, né? Mandar um créditozinho naquele endereço lá do Bitcoin ou da Ethereum, tá bom? Em resumo, a Web3 ela propõe-se de fato a devolver ao usuário a autonomia, tá? E a segurança também, porque no momento em que eu não disponibilizo dados do usuário, eu não permito o vazamento de informações de usuário, eu estou dando autonomia e segurança também. Mas isso tudo é possível porque nós temos as wallets, nós temos as transações realizadas por essa rede peer-to-peer que coloca novos blocos dentro da blockchain. Lembrem-se, na Web 2, as instituições bancárias têm total controle sobre seu dinheiro. Na Web 3, não. É você que tem o controle, é você que diz onde quer gastar, é você que diz para quem quer transferir ou de quem você quer receber. E por meio de aplicações descentralizadas, chamadas dApps, inclusive a Web3 Academy ela é uma dApp, uma aplicação descentralizada, você pode interagir com contratos que fazem as aplicações funcionarem. Curiosamente, né, você que acessou aí a Web3 Academy.xyz.br, que é o nosso domínio na internet, você certamente viu lá que a página é igual a uma página qualquer que você vê na internet. Existe uma diferença, é fundamental nisso. Ali é uma aplicação descentralizada. E essa aplicação descentralizada, ela permite que você acesse aquele nó da blockchain, aquele bloco da blockchain, aquele endereço, aquele contrato inteligente da blockchain, independente do servidor do Web3 Academy. Se você instalar, claro, a dApp aí no seu computador, ela vai acessar aquele conteúdo independente do servidor da Web3 Academy estar no ar ou não. Então é alta disponibilidade quando você tem uma dApp rodando aí. Perfeito? No link aqui embaixo a gente vai disponibilizar um link dessa aula para vocês. No link do vídeo, da descrição do vídeo, a gente vai disponibilizar um tutorialzinho para você ver se você realmente está com a sua máquina configurada. E se a sua máquina estiver configurada de acordo aí para usar o Web3, nós vamos disponibilizar um e-book gratuito para você baixar e ler a respeito. Tá bom? É isso. Vamos lá. Então por hoje é só. É um prazer estar com vocês novamente. Agradecemos aí as informações que vocês colocaram aí. Eu tenho recebido alguns comentários de alguns alunos, alguma gente me conectando aí no direto, né? Então eu agradeço aí por terem participado. Se você gostou dessa aula, gostou desse conteúdo, ótimo. Clica, dá um joinha, compartilha com os amigos, avisa que nós estamos aí para, digamos, desmistificar a Web3 e formar uma equipe aí de desenvolvedores,
vamos ter muito mais conteúdo para a gente trabalhar e conversar sobre isso, tá bom? Agradeço a todos e até a próxima aula. Obrigado.